Olá, pessoal. Vamos seguir hoje, então. Na verdade, vamos terminar, né? Nossa última etapa de termodinâmica e vamos, então, para a segunda parte do capítulo 7 do Cengel. Hoje a gente vê, então, variação de entropia de líquidos e sólidos, variação da entropia dos gases ideais, trabalho reversível no escoamento em regime permanente. Essa minimização do trabalho do compressor eu não vou passar, ela estava fora do plano de ensino e na época quando eu comecei eu pensei, por que isso aqui está fora? Daí depois eu vi por que estava fora. Daí então o 11 aqui eu deixo que vocês leiam, tá? Deixo de sugestão de leitura. Eficiências isentrópicas de dispositivos com escoamento em regime permanente e balões de entropia. Esta é uma aula complexa, ok? Termodinâmica é algo que leva um tempo para a gente ir absorvendo, ela exige bastante dedicação e não sei se em 3 horas ouvindo eu falando se resolve a compreensão de entropia que o Sengel se propõe a passar, né? Mas é o que a gente tem e então vocês têm que complementar isso com o estudo de vocês, tá? A gente vai passar a ter compreensão boa disso aqui mesmo quando a gente for aplicar, talvez só lá na Termo B. Né? Eu acho que a Termo B é a melhor coisa que tem para a gente entender a Termo A. Porque a gente passa a aplicar como engenheiro, sabe? E ver quais são as questões que a gente tem. Na aula passada, eu esqueci de comentar a respeito de um aspecto da entropia, né? Que eu acho que eu falei tanto da parte lá de que a entropia ela é como se fosse a possibilidade de um estado termodinâmico acontecer. Então, uma condição de alta entropia teria uma alta probabilidade de ocorrer, e o contrário também é verdade. Mas esqueci de comentar também sobre a previsibilidade da posição das partículas. Então, se a gente tem conforme a gente vai aumentando o estado energético da nossa fase, a gente vai aumentando a entropia desse sistema, né? Porque se a gente tem um sólido, o sólido ele tem as partículas bem organizadas, né? E elas mudam um pouco de posição. Tudo bem, elas vão tremer para lá e para cá, nananã, né? Às vezes, sei lá, uma partícula aí pode se desprender, não sei se desprende ou não, mas por exemplo, quando for dopar um material, quando se dopa um silício, por exemplo, com algum material para fazer dele um elemento semicondutor, né? Então, às vezes a gente tem uma partícula que pula e outra entra, ou outra bizarra vem e se bota no meio aqui. Mas enfim, não estou querendo falar da exceção, estou querendo falar do caso básico. A princípio, né, as partículas elas são bem comportadas e bem colocadas de forma relativamente previsível no sólido. Então, essa é uma condição de baixa entropia, ok? Conforme a gente vai para a fase líquida, que as partículas já começam a se passear um pouco mais, a entropia aumenta desse sistema também. E no caso máximo, a gente tem que a entropia do gás é muito mais alta, porque as partículas elas não têm compromisso nenhum em ficar uma do lado das outras, tá? Por sinal elas vão se chocar loucamente entre elas, entre o meio que está contendo elas. Então, aqui no caso de gás, a gente tem uma entropia bem alta. Daí tem até um caso que a gente pode dizer de entropia zero. Então, se a gente tiver um cristal puro, né, um cristal puro a 0 Kelvin, a gente pode entender que ele tem entropia igual a zero, porque a gente tem a gente consegue prever perfeitamente onde é que vai estar cada uma das partículas, porque a gente conhece a estrutura cristalina, a gente sabe que a 0 Kelvin elas não se movem, então a gente tem precisão. Eu tenho certeza que a partícula está nessa posição, ok? Isso só é válido para cristal puro. Se a gente começa a colocar fontes de incerteza aqui, a gente já não pode mais falar que o negócio é incerteza zero, né? Entropia zero.
Então, se for, por exemplo, um sólido, um material, sei lá, qualquer coisa, até qualquer cristal que tenha impureza, por exemplo, né? A posição da impureza é uma fonte de aleatoriedade, de desinformação. Então, nesse caso, a gente não sabe dizer exatamente, eu não consigo prever perfeitamente, então a gente entende que rola um pouco de entropia ali nesse sistema. Ok? Da aula passada ainda, eu até marquei essas equações aqui sempre com esse roxo para ver se a gente grava ela e ela vai aparecer, e eu acho que eu botei o roxo sempre que ela aparece. Pelo menos era a minha intenção. Ok? Na aula passada a gente parte de primeira lei, certo? Que a gente tem o calor que entra menos o trabalho que sai de um sistema sendo igual à variação da energia interna desse sistema. E partindo da definição de entropia, né, que o que o ds é igual a dq sobre t, certo? A gente partindo então dessa definição e lembrando que ainda que o trabalho interno reversível que sai de um sistema ele é associado ao trabalho de fronteira, né, que é quando a gente tem um pistão, por exemplo, expandindo, a pressão constante e o volume varia, certo? Então, se a gente junta todas essas informações, a gente sai aqui com uma relação entre em temperatura, entropia, energia interna, pressão e volume específico, ok? Então, a gente conhecendo dois desses estados termodinâmicos aqui, deixa eu ver se eu posso pensar assim. Enfim, a gente já tem formas de relacionar uma variável, tá? Entropia com outras variáveis outras propriedades da substância. Ok? Então é uma relação aí bastante útil. Observe que uma ali em cima é du e a outra é dH. Ok? Então a gente tem que lembrar que eu falei que é um trabalho de fronteira e falei do caso de um pistão, por exemplo, né, que expande, porque o trabalho de um pistão é PDV, né, o trabalho de fronteira. Daí a gente resulta em energia interna aqui. Agora, no caso de escoamento de fluidos, a gente passa a ter outras formas de energia. Então a gente parte da definição de entalpia, né, partindo aqui da definição de entalpia, derivando isso aqui com a regra do produto, a gente sai aqui com uma relaçãozinha. Ó. Deixa eu achar ela aqui. Ó, se eu pegar H e derivar, vai dH, du e o PDV, e o PV aqui, que é um produto, a gente vai ficar o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Ok? A gente vem com a informação, com a... Vem aqui, ó, do bloco abaixo, que é o que a gente definiu no slide anterior. Ok? Então a gente vem com essa equaçãozinha aqui e a gente resulta, se a gente fizer o vai para lá, vai para cá, a gente consegue organizar até que a gente fique então agora com uma outra equação TdS que relaciona a temperatura, entropia, entalpia, volume específico e pressão. Ok? Então, com isso a gente tem aí uma para volumes fechados e outra para sistemas de volume aberto, sistemas de controle aberto. Ok? Que é isso aqui que tem que ser lembrado. Ok? Então, um deles vai ser para o sistema fechado, esse aqui, e a outra para o sistema aberto. Ok? Para o volume de controle aberto. Isso aqui estava mais para frente lá no livro, mas eu trouxe aqui para cá um escoamento de um certo volume, para a gente lembrar, né? O escoamento de um certo volume ele se ocorre se houver um diferencial de pressão. Tá? Se a gente não liga uma bomba, a água não vai subir morro acima. Okay? Se não existisse diferença de pressão entre a parte de baixo de uma caixa d'água e a de cima, o escoamento não aconteceria. Tá? Ele existe porque a força-peso está puxando ali. Então só vai haver escoamento se tiver um diferencial de pressão. Ok? O fluido sempre vai dar alta para baixa pressão. Sempre. O trabalho de fronteira
em um sistema fechado, ele é relacionado à grandeza PDV, já que ocorre uma variação de volume em pressão constante. Pô, e essa variação de volume em pressão constante é o trabalho de fronteira que a gente já vê lá desde os capítulos anteriores, beleza? Vamos analisar a variação de entropia de líquidos e sólidos. Então, essas são substâncias incompressíveis. Substâncias incompressíveis não cedem à pressão exercida e não possuem uma variação de volume. Sendo assim, Cp e Cv são iguais entre si para essas substâncias. Se a gente parar para lembrar de como é que a gente definiu Cp e Cv, a gente imaginou primeiro um volume fechado rígido, que não variaria de volume, e a gente foi adicionando calor e vendo como é que a temperatura variava. E depois a gente pegou um sistema fechado que podia expandir, né, um pistão que expande, e a gente foi colocando calor e ver como que a pressão, como que a temperatura variava. A pressão constante, né, naquele caso. Então, nos dois casos, em um a gente tinha um aumento de pressão com volume constante, e no outro a gente tinha a pressão constante com variação de volume. Como num sólido, ou em alguns líquidos, né, algumas aproximações de líquidos, como em sólidos a gente pode aproximar para uma situação em que a pressão, a gente pode aplicar pressão e o corpo não muda de volume, a gente não tem diferença, e também porque o corpo que o corpo expande pouco dentro da faixa que a gente está assumindo, né, com a inserção do calor, a gente pode dizer então que ele não varia de volume e ele não varia de pressão. Okay? Então, Cp e Cv é a mesma coisa, que vai ser só um C, que a gente vai chamar ali, que é o calor específico do corpo que a gente está analisando. Isso é uma aproximação, tá? Isso é uma hipótese que a gente assume para simplificar algumas etapas. Isso não é uma verdade plena, né? É só um modelo. Então, é um modelo que tem limitações. Em alguns casos, esse modelo não se aplica. Tá? Então, se a gente, por exemplo, quiser ver como é que um líquido varia de temperatura, varia de volume, conforme a variação de temperatura, para pensar num termômetro. Faz sentido a gente considerar que o volume daquela substância é constante? Mas de forma alguma. Porque já é uma substância que tem uma variação grande o suficiente a ponto da gente perceber para a variação de temperatura que a gente está querendo propor. Né? Então, em alguns casos, não dá para considerar que o fluido é incompressível. Okay? Dizer que um sólido ou um líquido é incompressível será sempre uma hipótese simplificadora, mas que em alguns casos, ou em algumas faixas de pressão, ela se encaixa muito bem, mas sempre deve ser avaliada. Okay? Trouxe aqui Cp e Cv das aulas anteriores, e da nossa definição ali da relação TdS com a energia interna, mais PDV, a gente sabe que PDV, o dV vai ser zero, porque a gente está dizendo que não vai ter uma variação de volume, ele é incompressível. Okay? Então, a nossa relação ds fica du sobre T. E disso, a gente pode, aqui du é C vezes T. Ok? Então, du vira C vezes dt. Beleza? Então, agora a gente tem uma relação para líquidos e sólidos. Tá? A gente não pode vir aqui catar essa equação, tá lá folhando o livro, cata essa equação, tipo, ela tem todas as letrinhas que eu preciso, e sai aplicando. Não rola, tá? A gente tem que analisar, olhar bem o título da seção que a gente está para saber do que se trata. E ler também é bem saudável, né? Então, a gente tira aí essa relação ds com cd dt sobre t. Isso aqui tem cara de ln, né? Isso aqui provavelmente vai ficar um cln de t aplicado entre as temperaturas que se queira aí, né? Isso e somente C, né? Quando integrar, se o calor específico for constante.
Se ele for constante, a gente considerar que ou um C médio ou constante, daí a gente pode fazer aquela derivada ali de dt sobre t, a integral, né? E vai virar ln de T2 sobre T1. Mas se o calor específico for função da temperatura, ok? Daí a gente tem que colocar tudo junto na nossa conversa, ok? Para a gente fazer a integração em dt. Ok? Deixa eu ler isso aqui. Observe que a variação de entropia de uma substância verdadeiramente incompressível depende apenas da temperatura, sendo independente da pressão, porque ela é incompressível, se ela for verdadeiramente incompressível, né? Então, às vezes, facilita a nossa vida, tá? Porque se a gente estiver querendo ver aí, analisar algum sólido, algum líquido aí, conforme for a faixa de temperatura, talvez isso seja ok. Aqui, ó, para líquidos que se expandem consideravelmente com a temperatura, talvez seja necessário considerar os efeitos da variação do volume nos cálculos. Isso é particularmente importante quando a variação da temperatura é grande. Ok? Então nesse caso, aqui tem, daí eu botei um extra aqui, tá? No caso de isentrópico e incompressível, tá? Seria o caso da diferença S2 menos S1 ser igual a zero, a gente resulta, no fim das contas, que isso ln de 1 é igual a zero. Né? Então, para que T2 sobre T1 dê 1, a gente tem que T2 ser igual a T1. Beleza? Então, se a gente fala tem uma substância verdadeiramente incompressível que está passando por um processo isentrópico, a gente tem que se ligar que esse processo, esse corpo, essa substância não passou por variação de temperatura. Okay? Ou se teve variação de temperatura, ela voltou para onde estava. Entre os estados que a gente está analisando. Vamos lá, o efeito da densidade de um líquido sobre a entropia. Metano líquido é normalmente usado em diversas aplicações criogênicas. A temperatura crítica do metano é 191 Kelvin e, portanto, ele deve ser mantido abaixo de 191 Kelvin para que permaneça na fase líquida. As propriedades do metano líquido, essa frase já é para fazer o quê? Pensar lá no sino da termodinâmica, lá, né? Que eu sei lá como que vocês chamam. E não ficou um sino muito bonito aqui, né? Sei lá, mais ou menos isso. Aqui vai estar, vou botar até essa aqui. Aqui vai estar a temperatura crítica, T crítico. Então, nesse caso que essa temperatura crítica é super baixa, menos 82 graus, se a gente conseguir baixar de 82 graus, a gente entra... Qual que é o pulo do gato? Por que eu estou desenhando isso, né? A gente entra nessa região de saturação, ok? Então, qualquer coisa que a gente conseguir baixar a temperatura abaixo dessa região, a gente já consegue entender que existe líquido, existe metano líquido. Acima dessa temperatura, não tem chance de ter líquido, ok? Vamos lá. As propriedades do metano líquido são diversas. As propriedades do metano líquido a diversas temperaturas e pressões são mostradas na tabela 7.1. Determine a variação da entropia do metano líquido durante um processo de 110 Kelvin em 1 megapascal até 120 Kelvin e 5 megapascal, usando as propriedades e tabelas, aproximando o metano líquido por uma substância incompressível. Qual é o erro associado ao segundo caso? Então, a gente vai lá, busca na tabela que a gente tem, né? Então, as temperaturas desejadas ali de 110 e 120, na pressão de 1 e de 5. Ok? Então, temos... Deixa eu ver o que eu estou fazendo. Aqui. Eu cortei estágios da tabela aqui. Então, para essa temperatura, a gente quer 1 megapascal. E para 120, a gente quer 5 megapascal. Ok? Então, estamos ali com os dados de entropia e calor específico. E eu copiei isso aqui do livro só para a gente analisar mesmo de fato e ver se
alguma ideia melhor ou um exemplo, facilita aqui, tá? A absorção do conceito. Porque essa aula é longa, então eu não vou conseguir resolver todos os exercícios aqui na aula gravada bonitinho, tá? Então eu deixei todos eles pré-prontos, ok? Ou copiei do livro. Então ali a gente pega os dados, a gente vê que a variação da entropia já está ali aquele 0,27, utilizando a tabela, né, com os valores que a gente tem ali da tabela anterior. E no caso 2 aqui, considerando um valor de CP médio, então a gente já tem ali os valores de CP para esse caso, considera ele como, faz um cálculo ali de CP médio, né, aqui deu algo ali, ó, 3, 4, 7, algo ali entre um e outro ali, né, que tem que ser. E para as temperaturas de 120 e 110. E a variação, na minha opinião, é bem diferente. 12%, na minha opinião, é grosseria. Ok? Mas vai depender do caso, né? O que eu acho? O que eu penso em alguns casos? A gente tem facilidade de acesso a software com propriedades termodinâmicas muito fáceis de determinar, tipo Python, ok? Então, eu não sei se a gente precisa se apoiar em uma simplificação dessa, nesse caso, sendo que a gente tem outras aqui tão acessíveis, sabe? De fato aqui tabelado. Então vai num programa lá, bota lá, eu quero saber a entropia de um e de outro e faz a diferença ali, deu. A gente sabe que a gente vai ter um valor preciso, porque agora a gente tem isso disponível de forma muito rápida e prática, ok? Então fica o questionamento aqui, ó, dá para dizer que metano incompressível é uma boa hipótese? Eu diria que não. Eu diria que não, tá? Porque ele deu aí 12% de diferença, né? Do caso, o modelo, né? O modelo incompressível deu 12% de diferença em relação ao valor mais correto ali tabelado. Não curto muita ideia, não. Ok? O que eu estou querendo enfatizar aqui? 425 menos 415. Ah, tá. Densidade aqui, ó. Ah, tá. Ser incompressível, né? A densidade não era para mudar. E a densidade tem uma variação aí de 2,6 quase por cento. Então, não sei, eu não chamaria de incompressível dentro dessa faixa. Que foram só 10 graus, né? Variou só 10 graus e a gente teve essa variação aqui. Não sei, eu preferiria dizer que não. Ok? Daí, tipo, professor, você está muito indeciso. Não, é porque não precisa. Não precisa, tá? Temos aqui, ó. Tá aqui, perfeito. Professor, mas você está com o livro na mão. Não, tem um software. Tenho o próprio. Tenho o Python. Ok? Vamos lá. Exemplo 7.8. Economia com substituição de uma válvula por uma turbina. Eu achei esse exemplo tão legal que eu trouxe, tá? Só para... Acho mais legal o contexto dele do que... Vamos lá. Uma instalação criogênica processa metano líquido a 115 Kelvin em 5 MPa a uma taxa de 0,280 metros cúbicos por segundo. Um dado processo requer que a pressão do metano líquido seja reduzida a 1 MPa, o que é feito pelo estrangulamento do metano líquido utilizando-se uma válvula. Um engenheiro recém-contratado propõe a substituição da válvula de estrangulamento por uma turbina para produzir potência enquanto reduz a pressão até 1 MPa. Usando os dados da tabela 7.1, determine a máxima potência que pode ser produzida por essa turbina. Determine também quanto a usina economizará por ano em gastos com uso de eletricidade, se a turbina operar continuamente nas 8.760 horas do ano e se essa usina paga 0,075 dólar por quilowatt-hora pela eletricidade. Botei a foto ali porque eu achei muito legal. Muito massa. Né? Daí eu botei aqui e trouxe o cuprop. Tá? Então, ó, dados, coletar dados de 115. A gente está trabalhando com metano. Então, o fluido... eu apaguei. Por que eu apaguei? Porque aqui eu já mostrei como que bota o... meu Deus. Já mostrei em outra aula. Tá? Como é que define o fluido. Em algum lugar ali em cima eu tenho um FLD escrito metano. Tá? Em inglês. Botei lá. Então, estamos
estou trabalhando com metano, ó, de 115 Kelvin a 5 megapascal, que é 5.000 kilopascal. Usei a função state, que me entrega entalpia, entropia e densidade. Ok? Mesma coisa para o estado 2, que tem a pressão de 1 megapascal, que é 1.000 kilopascal, e eu vou considerar um processo isentrópico. Então eu vou dizer que a minha entropia é igual, a entropia do estado 2 é igual à entropia do estado 1. Ok? Porque ele está querendo saber... determine a máxima potência. Ok? Então, quer saber a máxima? A máxima vai ser no processo isentrópico perfeito. Depois a gente faz as continhas, ó, a vazão mássica. A gente converte, tá? O que eu fiz? Ó, eu peguei o 0,280 metros cúbicos por segundo e multipliquei por ρ. Daí eu explico aqui o que foi que eu fiz, ok? Que foi pegar metro cúbico por segundo e multiplicar por quilograma por metro cúbico. Daí a gente vê que metro cúbico corta com metro cúbico e vai ficar quilograma por segundo, vazão mássica, tá? O W-turb vai ser a vazão mássica, esse M-dot, que é o M com pontinho, tá? Aqui ele não tá ficando pontinho, mas eu me habituei a chamar assim. Então tem o M-dot aí, vezes a variação de entalpia, e vai daí depois aqui, ó, então o W-turb, quando a gente imprimir o W-turb, ele tá aqui, ok? O custo entrei, dado hora entrei, energia vai ser o que? É potência por hora, né? Então, a gente aqui ficou kJ por segundo vezes 3.600 segundos, tá? Não, na verdade é por hora, né? Eu quero quilowatt-hora. Então, é quilowatt. Então, pensa que é quilowatt vezes hora, quilowatt-hora. Até porque ele nos dá o valor em quilowatt-hora. Então, eu não preciso converter para outro valor, não. Ok? E a economia, então, é o que? A energia gerada com esse custo ali. E daí a gente resulta ali, ó, no final das contas, ali bonitinho, naquele valor ali significativo, né? 737 mil dólares por ano, acho relevante. Ok? Aqui dá ligeiramente menor, né? Que eu acho? Por que eu acho que isso acontece? Eu acho que ele pega valores da tabela e ele faz como se a gente estivesse de fato pegando o valor da tabela e talvez ele arredonde ali alguns valores, tá? Então eu acho que isso aí é erro de arredondamento. Não acho que é algo muito relevante não, de a gente se preocupar, ok? Tá bem pequena a diferença. É pequena. Vamos lá, variação de entropia nos gases ideais. Voltamos com a nossa equação de quadro roxo ali, nossa relação TdS com du, divido tudo por T, então vai ficar ds igual a du sobre T e pdv sobre T. Daí a gente vem lembrando de relações aqui, né, que a gente já tem. Então, a gente lembra aqui, ó, que du é CVdt, que tem um du ali em cima. O P é RT sobre V. E aqui já tem V, já tem T, então é bacana que daí a gente vai ter uma equação que envolve o volume específico para integrar ali, bonitinha. E o T talvez corte, ok? Então, no fim das contas, a gente fica aqui ó, com ds sendo CV dt sobre T, mais R com dV sobre V. Os dois têm cara de ln, né? O R é a constante universal dos gases ideais, né? Então, ela é uma constante, como o nome já até diz. Então, certeza que isso aqui vai resultar num ln de V2 sobre V1. Agora, o CV pode ser função da temperatura. Okay? Daí, se for o caso dele ser função da temperatura, a gente tem que integrar este novo produto aqui. Okay? Que vai ser, ou essa razão, que vai ser a equação de CV, que é função de T, dividida por T. E isso sim, daí ser integrada em dt. Okay? Isso vai resultar, então, na variação de entropia de gases ideais. Por que isso? Porque a gente parte aqui, olha só que belezinha, dessa relação aqui bonitinha, desse modelo que só funciona única e exclusivamente para gases ideais.
Se vocês verem PV igual a nRT ou PV sobre RT, o que quer que seja, é gás ideal, ok? E só usa isso quando for gás ideal. Então, já que estamos falando de variação de entropia de gases ideais, isso aqui entra. Ok? E daí fica o questionamento, mas meu Deus do céu. Ah não, ainda não vou fazer o questionamento, já faço o questionamento. Agora o mesmo quadro roxo lá, só que agora a função com DH, ok? Essa ali é com DU e agora ali com DH. Mesmo esquema, tá? Divido tudo por T, reorganizo. Lembro que DH é CP/dt e que V, o volume específico, é RT sobre P, tá? Que vem de PV igual nRT. Na verdade vem de P, eu estou falando coisa que está escrito diferente aqui, né? Mas vocês já viram, então é PV igual a M, RT. Se a gente passa o M dividindo, a gente fica com volume sobre massa, que é o volume específico, que é o Vzinho, ok? E daí fica de boa. Porque a gente tem que Vzinho igual a V sobre M. E às vezes eu falo PV igual a nRT, porque daí eu tô pensando em número de mols daí, tá? Que é hábito de fala e eu não devia estar falando assim. Então, vem de PV igual a MRT. Reorganizamos. Onde está multiplicando a constante vai virar um ln, né? ln de P2 sobre P1. Não tem choro. E aqui pode ser que seja uma função da temperatura. Ok? Se CP, daí aqui a gente tem CP em função da temperatura. A gente tem relações, a gente tem várias relações. No fim dos livros tem tabela para isso, tem ali como determinar uns polinômios, às vezes de sei lá quanto de sexto, sei lá, como que é, sexta ordem, não lembro, acho que é isso, não. Sei lá. Então dá para determinar ali com polinômios ali a relação de CP em relação à temperatura, ok? Não era para ter apagado isso aqui, mas já apaguei, então deu. Apaga tudo, então. Isso aí. Calores específicos constantes, análise aproximada. Se o CP, então, agora ele for uma constante, a gente não tem mais que se preocupar com esse negócio sendo função de T, que é constante. Então vira logo ln de T aqui e aqui também. ln de T aplicado de 2 a 1. E é isso. No caso de calor específico constante. Ele dá essa simplificada aí pra gente. Daí fica o questionamento aqui, né? Será que talvez aqui pra frente, aqui acima de, sei lá, de 3.500 Kelvin, será que esses CPs vão ficar com cara de constante? Será que isso aqui já é cara de constante suficiente? Não sei, né? Dá para pensar aí, ele varia. Talvez. Ele varia aí 1.000 graus para uma variação de CP. Aqui está 55 para uma variação de CP relativamente pequena. Então, quem sabe até dê para considerar ele constante assim, né? Considerar o CP constante naquela faixa. Porque tem que analisar, tem que ver se é ou se não é. Se for fazer um trabalho de fato bem feito, se for um trabalho que se espera que algumas simplificações fáceis não sejam feitas, se a solução não aproximada for acessível, daí talvez valha a pena, né? Porque isso aqui é polinômio. Essa função aqui de CP em função de T é polinômio. Integrar polinômio está de boa. Então tá fácil integrar um polinômio e achar ali uma relação de CP com T dividido por T e integrar esse negócio. Então faz o teste, verifica, faz um teste uma vez aí, talvez pega o que mais varie, que no caso aqui dá para ver que a água é mais íngreme do que o do CO2, pega o teu caso pior e testa o caso aproximado, com calor específico constante, e o caso exato aí, né, com a integração de CP, com a função de CP em relação a T, e analisa. Ok? Calores específicos variáveis, análise exata.
Ó, temos uma equação mesmo, equação lá de sempre. Ó, então, em vez de resolver essas integrais trabalhosas, sempre que tivermos um novo processo, é mais conveniente resolvê-las apenas uma vez e tabelar os resultados. Com essa finalidade, optamos pelo zero absoluto como a temperatura de referência e definimos uma função S0 como isso aqui. S0, então, é o que? É só esse pedaço aqui, ó. É só esse pedaço. Ok? Então fica, ó, a variação de fato de entropia, fica a diferença dos S's menos o que está aqui depois. Né? Então, daí fica, porque aquilo ali é só botar na calculadora e resolver, né? O R é constante, a pressão P1 e P2 é esperado que a gente saiba, porque é o processo que a gente está passando. E aquilo ali vai ser tabelado. Então, a propriedade de gás ideal do ar, a gente vai ter tanto o valor de S, daí você escolhe ali os valores, tá? De S2 ou S1, 0, que está tabelado aqui, ó. Tem ali naquele cantinho dessa tabela A17 para o ar. Variação de entropia de um gás ideal 7.9. Vamos lá. Ar é comprimido a partir de um estado inicial de 100 kPa e 17 graus Celsius até um estado final de 600 kPa e 57 graus Celsius. Determine a variação de entropia do ar durante esse processo de compressão, utilizando valores de propriedades de tabela do ar e valores e calores específicos médios. Então sai de 100 para 600. Conhece a temperatura de entrada e saída, tem estado termodinâmico definido. Tá? Dois estados independentes, duas propriedades independentes aqui. Vai na tabela e acha o negócio aí que a gente quer. Ó, a temperatura de 17, que dá... Eu interpolei aqui. Não sei por que eu tive que interpolar. Pera, já vou descobrir por quê. Ó, vamos por partes. As propriedades do ar são fornecidas na tabela A17, fazendo a leitura dos valores de S0 nas respectivas temperaturas. Não. Então a gente encontra ali, isso aqui saiu da tabela. Isso aqui é a constante universal dos gases ideais e o Ln das pressões. Dá ali o resultado de variação de entropia. O item B, a variação de entropia do ar durante esse processo também pode ser determinada aproximadamente com a equação 7.34. A minha dificuldade aqui é somar 17 mais 57 dividir por 2, que acho que dá 37, e somar mais 273 nisso para descobrir a temperatura. Mas ó, muito perspicaz que sou aqui, ó, deve ser essa de 310. Né? Então, ó, na tabela tem valores para 300 e 350. Então eu botei aqui, eu fiz aquela interpolação bonitinha que tinha colocado para vocês no Telegram. Tá aqui, ó, miudinha, só ela purinha, tá? Para vocês verem. E ainda coloquei nominhos não genéricos. Então, caso vocês queiram botar nominhos não genéricos, vocês mudem o variável da temperatura, o nome da variável temp e cp para outra coisa. Eu tinha colocado x e y e um new x aqui. Ok? Então, isso aqui é x, isso aqui é y. Então, ó, o x de 300 a 350, de 1005 para 1008, na verdade é 1,005, 1,008. E eu quero o valor de CP para a temperatura de 310. Daí ele me resulta aqui, ó, bonitinho. Um valor ligeiramente maior do que o mais baixo. Daí fazendo a continha ali, ó, ele colocou um pouquinho, ele diminuiu o arredondamento ali. Tem que ver aqui, isso aqui é decimal, tá? Isso aqui saiu... Ah, olha só. Eu botei errado aqui, ó. Era para colocar 1, eu coloquei só 1000. Então aqui sim ficou 1005 e 1008. Tá? Por isso que o resultado deu 1005.6, mas então vai ser 1,0056. E aqui ele resultou, então ele arredondou para 6. Ok? Deu uma diferença muito pequena. Muito pequena. Então, ó, então dá para usar essa aproximação ali, ó, de calores específicos dentro dessa faixa de temperatura ali para o ar. Ok.
Botei até word art, sei lá como é que chama, clip art, para chamar aqui, ó. Processos isentrópicos de gases ideais. Vamos ver o que tem nesses processos isentrópicos de gases ideais. Olha, quando eu olhei isso aqui, eu pensei, gente do céu, como é bom ver com calma, né? Como é bom ter um livro legal. Eu fico quase com inveja de quem tem o privilégio de estudar com o Sengel termodinâmica pela primeira vez. Muito legal. Não foi meu caso, mas estou tendo a oportunidade de estudar termodinâmica de novo, né, com o Sengel, e estou achando isso muito legal. No caso, ó, se a gente está falando que o processo é isentrópico, aquele troço que antes aqui era um ΔS, agora vai ser zero, porque a variação de entropia é zero, já que é isentrópico. Ok? Então a gente tem que reorganizar aqui, a gente pode reorganizar as equações e sair bonitinho aqui, ó. Daí é matemática, né? Na verdade não é matemática, isso aqui é matemática mesmo. Eu tive que dar uma lembrada disso, ó. Quando a gente tem uma coisa multiplicando o ln, a gente pode elevar o valor do ln a essa coisa que multiplica. Ok? Então aqui, ó, que o R sobre CP tá multiplicando e dividindo, eu fiz aqui os produtos, tá? CP sobre menos, elevado a menos 1. Então ele eleva, a gente bota isso aqui para cima, porque é uma propriedade da função logarítmica, okay? Do ln, que a gente pode fazer isso. Daí então no fim das contas resulta nessa relação ali bonitinha, ok? E a gente pode, mas por que tirou o ln? Eu tenho um ln aqui e esse troço aqui dentro, por que eu tirei tudo? Por que eu tirei o ln? Porque a gente pode brincar também com expoente, com o exponencial. Então, se a gente meio que faz o exponencial ali dos dois lados, o exponencial do ln de x é x. Tá? Eu não sei se eu estou chamando certo isso aqui, faz tempo que eu não dou nome a isso, mas é isso, né? Exponencial, creio, fortemente. Não lembro do nome, mas lembro da propriedade, porque é útil. Ok? E daí, então, a gente tira aqui, ó, fica então com T2 sobre T1 e ali bonitinho. Daí, mas por que R sobre CV virou K menos 1? A gente lembra ali, ó, que R é o que é CP menos CV e que o K é CP sobre CV. Daí a gente pega essa função aqui e divide tudo por CV. E vai ficar aqui, ó, R por CV, que é o que está aqui, que é o que a gente quer, que vai ser igual ao quê? K menos 1. Ok? Então isso aqui dá K menos 1. De boas? E se a gente fizer ali partindo daqui, que foi o que eu fiz, né? Aqui ele saiu direto, mas aqui ele queria simplificar, ele saiu daqui para cá. Daí eu fiz aqui com a relação com pressão. Beleza? Daí a relação com pressão ali vai ser similar, só que fica K menos 1 sobre K. Ok? Tem formas práticas de chamar essa função aqui de gás ideal, fazer uma forma simplificada, que vai ser o TV elevado a K menos 1 igual a constante, o TP elevado a 1 menos K sobre K igual a constante, e o PV na K constante também, que são funções aí para os gases ideais. Isentrópicos. Ok? Então, enfatizar aqui, ó, delta S igual a zero. Que eu achei é um S. Calores específicos variáveis aqui, tamanho em análise exata, isso aqui já é a mesma coisa, eu acho. Não sei por que está aqui. Não sei porque. É porque é isentrópico. Então, isentrópico. Então, ó, calores específicos variáveis na análise exata para um processo isentrópico. Fica aqui, ó, igual a zero, tá? Daí, então, só organiza as coisas aqui e a gente tem ali de novo a relação.
tá? Sendo que isso aqui é tabelado e o resto ali se define, ok? Então, com isso, a gente consegue determinar talvez ou P2 ou P1, alguma coisa assim, beleza? Se for necessário, aí, conforme o tipo de processo e o tipo de estudo que a gente for fazer. Pressão relativa e volume específico relativo para processos isentrópicos de gases ideais. Olha, aqui eu pensei que ele estava fazendo só uma dimensionalização mais simples, mas não é tão de boa. Então, não era exatamente o que eu estava achando que ia sair, tá? Mas ainda assim é um tipo de adimensionalização. Algumas áreas, elas se favorecem muito dessas adimensionalizações que podem ser feitas, sabe? Vocês vão ver muito gráfico de mecânica dos fluidos que são feitas com valores adimensionais. Então, tipo, num eixo vai ter um conjunto de propriedades multiplicando e dividindo. Talvez no outro eixo vai ter um Reynolds, vai ter alguma outra propriedade, alguma outra grandeza adimensional, ok? E o interessante é que se a gente faz uma solução contendo apenas valores adimensionais, a solução é verdadeira para muitos conjuntos de resultados, certo? Porque para muitas variações, porque se a gente tem, sei lá, uma Reynolds igual a 1000, sei lá, Reynolds igual a 3000, Reynolds nem lembro mais direito, mas é ρVD sobre μ. Minha boca sabe, é ρVD sobre μ, se eu não me engano é isso. Então, se eu tenho ali um conjunto, Reynolds igual a 3000, quais combinações disso aqui, quantos valores diferentes dessas propriedades ali podem me resultar em Reynolds igual a 3000? Muitas delas. Eu posso aumentar a velocidade, diminuir o diâmetro, a viscosidade e densidade, por aí vai. Tá? Então, se eu faço uma solução ali para valor de Reynolds, eu tenho várias variações, tipo vários diâmetros de tubo que eu poderia encaixar dentro daquela situação com um Reynolds específico, ok? Daí você pode fazer o quê? Calcula a tua situação com o teu diâmetro, a tua velocidade, tuas propriedades, acha o valor de Reynolds e daí sim você vai lá para a solução pré-pronta que já está no gráfico e resolve a tua vida, tá? Então, assim, brincar com adimensionalizações, quando vocês encontrarem alguém disposto a explicar a vocês ou trazendo um desafio de fazer uma dimensionalização, vocês tratam essa pessoa com carinho, tá? Porque ela está querendo passar aí um conhecimento muito, muito valioso para vocês, ok? É isso aí. Ó, a quantidade exponencial aqui, ó, de S0 sobre R é definida como pressão relativa, PR, tá? Então, o que o livro faz, eu acho que em alguns casos ele tabela, ó, o valor adimensional, tá? O PR ou o VR. Oh, Deus. Esse aqui qual que era? Esse e esse. Ok? Ó, e cadê o VR? A grandeza T sobre PR é uma função apenas da temperatura e é definida como volume específico relativo. Tá? Daí, ó, por que T sobre P vai ser igual a VR? Porque a gente consegue, ó, fazendo uma brincadeira das coisas aí, a gente pode sair daqui, ó, dessa relação V2 sobre V1 com T2 sobre PR2 e T1 com PR1, ok? Porque a gente consegue, ó, T e P2 com a outra aqui, a gente consegue, usando aquela simplificação ali, de que VR é T sobre PR, pronto, a gente resolve a nossa vida, ok? E daí tabela esse negócio aí e vai ser feliz. De boa. Compressão isentrópica do ar no motor de um automóvel. Isentrópica. Área comprimida em um motor de automóvel de 22 graus
e 95 kPa de maneira reversível e adiabática. Se a razão de compressão V1 sobre V2 desse motor for 8, determine a temperatura final do ar. Então é isentrópico, compressão isentrópica, ok? E vamos lá. Dados. Na temperatura aqui ó, de 22 graus, que é 295 Kelvin, o VR é 647.9, tá? E o 2 a gente não tem. O estado 2 a gente não tem. Mas dessa relação aqui ó, de VR1, sendo isso aqui, a gente sabe que o VR2 sobre o VR1 vai ser V2 sobre V1, ok? Porque a gente tira isso aqui daqui, ok? A gente tira isso ali daqui. E daí com isso a gente sabe quanto é V2 sobre V1, é 1 sobre 8 e deu, resolve ali, acha a temperatura. Então aqui foi só para a gente ver uma aplicaçãozinha ligeira, tá, de como que a gente pode utilizar esses dados aqui para encontrar, definir um estado termodinâmico aí. Solução alternativa. A temperatura final também poderia ser determinada pela equação 742, admitindo calores específicos constantes para o ar. Então, um chute ali, ó, ele indica que o chute foi de uma temperatura média de 450. Então, vai ser aquele valor de K ali de 1,391. E se a gente brinca ali com as equações, tá? É só uma outra possibilidade, ok? A gente sai ali com 665 contra 662, ok? Ele até fala ó, que então a temperatura média seria de fato 480, não 450. Mas ele resolve deixar como tá. Ok? Trabalho reversível no escoamento em regime permanente. Vamos lá. Trabalho reversível no escoamento em regime permanente. Então, partindo da primeira lei, às vezes está perdido em termo, comece pela primeira lei, às vezes dá bom. Ok? Começa ali pela primeira lei, então a gente tem o calor fornecido, é o calor recebido, menos o trabalho gerado, reversível, tudo reversível. Isso aqui, antes a gente dizia que era igual à variação de entalpia, porque a gente desconsiderava as variações de energia cinética e de potencial gravitacional. Aqui a gente vai querer elas, ok? Então a gente não vai descartar. Daí a gente traz aqui ó, a definição de entropia, que o calor reversível é TdS, e que a relação TdS com dH é aquela ali que subtrai VdP, já porque H é relacionado a escoamento e não existe escoamento sem variação de pressão, ok? Então a gente brinca aí com as equações e a gente resulta então, essas duas juntas resultam nessa aqui, certo? Que é o calor reversível, então é dH menos VdP, e daí a gente substitui aqui, ó. A gente substitui isso com isso, ok? E daí vai dar isso aqui, dH menos VdP, menos o restante, ok? Que é esse restante aqui. Isso aí. Acho que tá claro. Ok? E isso aí. E daí a gente corta os DH. E a gente fica então ali ó, com um trabalhinho reversível fornecido, porque ele sai do sistema, tá? Vai ser igual a VdP mais a variação de energia cinética mais a variação de energia potencial. Beleza? Daí então a gente entende que se a gente fizer essa integral ali, a gente então tem o trabalho reversível feito. O trabalho reversível vai ser a integral de VdP mais a variação das energias cinéticas e energia potencial.
E a gente pode olhar para isso aqui e pensar, mas qual o significado disso? O trabalho reversível igual a VDP. E a gente pode pensar que seria o trabalho que seria necessário fazer para que a gente conseguisse impor a diferença de pressão. Ou melhor, vamos pensar no contrário. Tenho um escoamento. Ou estou pensando em fazer um escoamento aí numa tubulação, não sei lá o que. Vou lá e faço minhas contas e descubro que ele vai ter uma queda de pressão X ali, dp. Ok? Daí a gente pode pensar, bacana, então qual seria o trabalho de uma bomba, por exemplo, a potência de uma bomba, se a gente mexer com taxas, que eu tenho que ter, ou que essa bomba tem que fazer para mim, para que eu consiga fazer esse escoamento com esse diferencial de pressão. Essa é a ideia. Ok. Aqui, quando a gente fala de escoamento, pensar em bomba ajuda um monte. Beleza? Vamos lá. Trabalho reversível, vamos lá. Temos isso aqui já. Ó, temos o trabalho reversível, isso aqui, mesma coisa. É a mesma coisa, né? Ah, tá. Esse aqui é o que entra. Esse aqui ele está dizendo que é o que entra, então os valores são invertidos ali, os sinais são todos diferentes, ok? Então, porque agora ele está no outro sentido. E para fluidos incompressíveis, a gente já tem direto ali, pode tirar da integral já de cara, porque o volume específico é constante, então ele não depende da pressão, então ele pode sair fora daquela integral VdP e fica de fato então V que multiplica ΔP. E daí, a gente organizando as equações aqui bonitinho, a gente fica com uma equação que tem uma cara de importante. Aqui eu até prefiro aqui já lembrar que geralmente a gente vai dividir por 2.000, tá? Porque para fazer as unidades bater, ok? Não é um macete, é só um ajuste de unidades. Eu já comentei isso com vocês, acho que na primeira aula de termo. Então, ó, isso aqui vai ser a equação de Bernoulli, que ele relaciona num escoamento, vamos ver as condições, num escoamento reversível, tá? Um trabalho reversível no escoamento em regime permanente. Escoamento, ok? Então, quando a gente pensar em escoamento irreversível aqui, ó, então por enquanto não tem atrito, não tem nada. Escoamento pleno maravilhoso, ok? Então, temos a equação de Bernoulli. Lá em McFlu, vocês vão ver restrições ou situações para o uso de Bernoulli. Okay? Eu lembro que tinha algumas dessas coisas, meu professor de McFlu lá na época ficava falando, tem situação que não dá para usar Bernoulli, então fica de olho, não sei o que. Falavam lá de linha de corrente, coisa assim. Então, tem situações... E o que eu percebi até hoje de limitação? Se o volume específico da substância variar demais, tipo num compressor, esquece usar Bernoulli dessa forma aqui. E esquece. Porque isso aqui, ó, que a gente está assumindo aqui dessa forma simplificada, que é constante por ser incompressível, é completamente oposto à ideia de usar num compressor, né? Porque compressor vai lidar com substâncias compressíveis. Pegar uma equação que a gente está assumindo ser incompressível, tá? Para botar ali num caso compressível, mas ó, é correr para o erro, tá? Então, não façam isso. Ó, a equação de Bernoulli muito útil em mecânica dos fluidos vem de um balanço de energia de um escoamento reversível. Balanço de energia é algo relevante de se lembrar disso aqui, ok? Porque isso aqui é um jogo de energias. Então a gente pode pensar, eu quero fazer água, ou melhor, eu tenho a água descendo morro abaixo numa certa tubulação, com um certo diâmetro, então posso dizer que eu tenho a mesma velocidade de entrada e de saída, porque essa tubulação não tem ar passando dentro, não tem nada, toda a massa que entra é igual a toda a massa que sai, o diâmetro é constante.
Então eu tenho que as velocidades de entrada e saída são iguais. Ok? Ok. Daí eu posso pensar. Ou posso. Posso dizer. Acho que eu posso dizer isso. Posso dizer. Posso dizer isso. Então o que a gente tem acontecendo? A gente tem a energia potencial gravitacional, tá? Que é essa parcela GZ, G delta Z, variando, promovendo uma diferença de pressão. Ok? Promovendo uma diferença de pressão. Eu posso pensar no contrário, eu quero fazer água e morro acima. Então eu tenho... Qual é o teu ΔZ? É 10. Então você tem que fazer isso aqui ser 10 também. Tá? Esse grupo aqui ser 10, entenderam, né? Então é como assim, eu tenho que pagar pressão para ganhar altitude ou velocidade, tá? Num bocal... num tubo de Venturi? Não, eu não lembro se é tubo de Venturi o nome daquilo. Acho que é tubo de Venturi. Tô confundindo. Mas o tubo de Venturi é um trocinho que tem uma carinha bem parecida com um monte de coisa que a gente vê por aí. Tem alguns equipamentozinhos assim. Então aqui nesse estado, por exemplo, aqui o estado 1 e o estado 2, a gente sabe que se a vazão for constante, né, e as seções aqui transversais sendo constantes D1 e aqui um D2, tá? A gente tem que a velocidade a gente sabe, né, por entender que se a vazão é constante, a velocidade no ponto 2 vai ser muito maior. Então a velocidade no ponto 2 aqui tem um erro. Deixa eu ver se esse erro está aqui. Está. É isso. Então, se a gente tem uma diferença de velocidade muito grande, sendo que a gente não tem variação de altura nenhuma, ou a gente sabe que aqui de 1 para 2 haverá uma grande variação de pressão. Ok? E a gente sabe, a velocidade aumentou muito no ponto 2, então saiba que a pressão cai. Tá? Então, geralmente uma coisa é dada para pagar a outra. Beleza? Os senhores verão isso aqui lindamente com o professor Dalmas, que manja disso aqui muito. Beleza? Na forma acima, considera-se a ausência de atrito, a ausência de ondas de choque e a ausência de transferência de calor. Só deixa eu arrumar aqui porque depois eu vou esquecer. Ok, é isso. Eu só vou repetir isso aqui porque eu quero dizer, isso aqui é um balão de energia, tá? Isso aqui vem daqui, ó. Vem do balão de energia. Entre outras coisas, mas um balão de energia. Essa equação, eu não botei aqui, ó, eu só escrevi. Essa equação ela pode ser modificada para acomodar alguns termos de dissipação de energia por atrito ou termos para entrada de trabalho. Então a gente pode botar aqui, ó, tipo um trabalho de atrito aqui, um trabalho para vencer o atrito, ou seria talvez aqui também um trabalho de bomba, tá? Alguma coisa assim, uma potência que se dissipa de atrito, alguma coisa assim. Daí a gente pode ir fazendo modificaçõezinhas nela que às vezes a coisa dá certo, tá? É uma aproximação bacana. Bernoulli é um troço bacana. Dá excelentes primeiras estimativas e é um troço assim, é uma daquelas boas equações de ter no bolso, assim, sabe? Dentro da tua caixinha de ferramentas da engenharia, ou pelo menos treinar muito bem o teu raciocínio nela, porque ela volta para a engenharia com muita frequência. Olha, comprimindo uma substância nas fases líquida e gasosa. Determine o trabalho. Porque eu não falei de um negócio. Porque eu não falei disso, ó. Que eu tinha deixado aqui colorido, mas eu não tinha falado. Aqui tem algo explícito. Aqui está dizendo que se
o meu volume específico for grande, a energia que eu tenho que entrar numa bomba para ela me fazer esse ΔP é grande, tá? Daí isso aqui lá em refrigeração, vocês vão poder observar a influência que a temperatura de entrada de um compressor causa na sua potência ou na eficiência do sistema, tá? O superaquecimento do vapor antes de entrar no compressor. Há quem diga assim, tipo, é interessante algum grau ali de superaquecimento, porque você garante que você não vai ter gotículas de líquido no compressor que tem válvulas tão delicadas, tá? Mas mudar muito a temperatura a ponto de influenciar muito o volume específico vai te penalizar em potência, porque no caso lá do compressor, ele é um cilindro, né? Ele é um troço aqui com entrada e saída, né? Válvulazinha lá e fecha e não sei o que, e o pistão tá lá operando, né? Para cima e para baixo. Então, o que ele tem é deslocamento volumétrico constante. Ele tem essa área varrida aqui, esse volume varrido, que ele fica comprimindo. Então, assim, com um compressor de rotação constante um compressor de rotação constante que opera com fluido que tem um volume específico muito grande, quer dizer que tem pouca massa em muito volume, o compressor vai conseguir comprimir a cada passo uma quantidade pequena de massa. E a eficiência de um sistema de refrigeração ela está sempre associada à vazão mássica do sistema. Okay? Porque quanto mais fluido refrigerante você bombeia, ou comprime, ou movimenta no circuito, mais calor você consegue remover do sistema. Então, colocar o volume específico muito grande na entrada vai interferir nessa movimentação da massa dentro do compressor. Ok? Se for um compressor de rotação variável e tiver como fazer esse ajuste, ele vai ter que operar numa rotação maior, dissipar, gastar uma potência maior para manter a mesma vazão que ele tinha antes, agora com um volume específico maior. Ok? Coisas super muito legais que a engenharia nos promove aí de discussão. Ok? Era isso que... tá. E o oposto também acontece. Tá? Aqui, ó, o trabalho reversível que sai, esse é o que entra, né? Mas o que sai, ele é maior conforme o volume específico for maior. Tá? Daí aqui a gente pode pensar no contrário. Por exemplo, se a gente tem uma entrada de turbina que vai me fornecer ali uma potência de saída e eu aumento bastante essa temperatura de entrada, tá? A ponto de eu conseguir variar grandemente o volume específico, tá, dessa substância. E isso aí vai me resultar também que eu vou ter muita massa para contrair. Ela vai contrair? Não, ela vai expandir na turbina. Mas ali o esquema é outro. Eu não posso simplificar tanto assim. Mas é verdade, tá? Então aqui, ó, se o volume específico for maior na entrada de um sistema de alta se o volume específico for maior num sistema que gera potência, a potência de saída vai ser maior também, tá? A turbina ela é um exemplo mais complicado porque ali a gente está extraindo o trabalho de escoamento, né? E ali também ocorre uma variação de pressão. Então tem muita variável solta tem muita variável acontecendo aí, influenciando nesse escoamento, ok? Mas é fato, se a gente aumenta a temperatura grandemente, a temperatura de entrada, o volume específico desse vapor superaquecido vai mudar drasticamente e a gente vai ter um salto de entalpia bem grande entre entrada e saída da turbina. Porque a gente tem que lembrar que lá na saída da turbina ele ainda é vapor, mas ele é vapor saturado, um pouco úmido. Então ele já tem um volume específico grandemente mais baixo. Ok? Na saída. Vamos lá. Daí aqui a gente pode ver de forma prática, ó.
prática não, né? Mas de exemplos aqui, ó. Determine o trabalho entregue a um compressor para que a água seja comprimida de forma isentrópica de 100 kPa a 1 MPa. De 100 kPa a 1 MPa, admitindo que no estado de entrada da água existe como a água entra como líquido saturado ou como vapor saturado. Então tá lá o estado bem determinado, né, de 100 kPa líquido, o volume específico inicial é esse aqui. E, então a variação de pressão, né, que vai ser aí de 900, vai dar um valorzinho aqui. Daí se a gente pegar o outro caso, que tem um volume específico muito diferente, o que ele está fazendo? Eu pensava que fosse simples. Eu só queria o volume específico agora. Deixa eu ver por que ele não está me dando só o simples. Ó, dessa vez, o vapor de água encontra-se inicialmente saturado e permanece nessa fase vapor durante todo o processo de compressão. Como o volume específico de um gás varia consideravelmente durante um processo de compressão, precisamos saber como V varia com P para realizar essa integração. Em geral, essa relação não se encontra facilmente disponível. Entretanto, para um processo isentrópico, ela é facilmente obtida a partir da segunda relação TdS, fazendo ds igual a zero. Então, de TdS igual a zero, a relação entre dH e VdP, que é o que a gente quer aqui, né, vai ser, no fim das contas, dH. Então, a VdP nesse caso vai ser dH, e a gente tem ali então a variação de entalpia, né, mostrando para a gente qual é o trabalho reversível que a gente tem que entrar no sistema para que ele faça essa compressão do vapor. Ok? E então a gente tem aqui um valor gigantemente mais alto que o outro. Ok? Daí até o Senjo ele traz uma frase que eu achei bacana. Ele comenta já, né, em capítulos anteriores que a integral cíclica do trabalho ela não é zero, até porque se fosse zero a gente não teria trabalho líquido de saída em nenhum processo que a gente faz. Então ele mostra assim que numa usina termoelétrica, por exemplo, a gente tem que condensar todo o vapor que sai todo líquido que vai para o condensador tem que ser condensado para que a gente mande apenas líquido para a bomba. Ok? Daí a bomba ela vai gastar uma pressão bem pequena para dar conta, porque o volume específico é super baixo, tá? Ou a densidade é bem alta. Se a gente comparar a densidade do líquido com vapor, é umas 1000 vezes diferença, tá? Então, volume específico baixo é densidade alta. E na entrada da turbina, a gente tem um volume específico super alto, né, com uma temperatura bem alta. Então, a gente tem, para quê? Para favorecer que a turbina tenha a maior potência de saída possível. Então, a gente faz o sistema de forma com que a gente tenha grande trabalho sendo extraído da turbina e um trabalho pequeno sendo entregue para a bomba. E isso vai dar para a gente um trabalho líquido, né? E tinha mais uma coisa interessante que ele falava. Ele até falava assim, que se a gente... eu quero economizar o calor do condensador. Não quero o condensador. Eu quero pegar o vapor do jeito que ele está e comprimir até a pressão de entrada da caldeira. Daí a gente teria que utilizar toda a potência, se fosse reversível, né? A gente teria que utilizar toda a potência da turbina para recomprimir o vapor da pressão de baixa para alta. Daí a gente teria um trabalho líquido igual a zero, nesse caso, se fosse reversível, tá? Porque se não for reversível, a gente tem que dar mais trabalho ainda, tá? Tem que fornecer potência para essa planta bizarra funcionar. Aqui, eu trouxe aqui porque eu não gosto de desprezar as sessões do Senjo, sabe? O Senjo é legal, se ele botou ali é porque tem uma utilidade que eu não vejo ainda, talvez. Ou porque eu não estudei, não trabalhei com isso, mas alguém pode trabalhar. Então, vou trazer aqui, tá? Ele quer discutir aqui, mostrar que o trabalho reversível vai ser maior do que o trabalho irreversível, ou do trabalho real, ok? Daí, então ele parte aqui, ali no vermelhinho ele tem primeira lei para o sistema real e no azulzinho primeira lei para o sistema reversível, ok? Só igualei os dois lados ali e a gente fica então ali, que
o trabalhinho, daí a gente organiza, né? Traz trabalhos, traz as coisas reais, traz os trabalhos para um lado e os calores para os outros. E a gente lembra que para parcela reversível do calor é igual a TdS, daí a gente pode pegar essa equação aqui, ok? E substituir esse calor reversível aqui por TdS. E dividir tudo por T, que daí a gente vai resultar nessa equação de baixo aqui, beleza? E daí aqui a gente tem que fazer alguns exercícios mentais aqui, né? Ó, a gente sabe que a integral, ou melhor, haverá geração de entropia, tá? Se tiver transferência de calor, haverá, ok? E essa variação de calor, ou ela vai ser igual, ds vai ser igual a dq sobre t, ou ds vai ser maior do que dq sobre t, tá? Mas haverá geração de entropia na transferência de calor. Então, essa grandeza aqui, ó, se a gente olhar para isso aqui tem que ser maior, ou pelo menos igual, mas no igual não nos interessa. Tem que ser maior que isso aqui. Então, essa subtração, ela é maior ou igual a zero. Daí, como esse valor t é absoluto, eu tenho aqui, ó, que se eu pegar isso aqui e passar lá para o outro lado, somando, eu vou ter que o trabalho reversível é maior ou igual do que esse termo que acabou de vir para lá. Ok? É uma forma de pensar, legal, bacana. Então, trabalho é uma forma de demonstrar que o trabalho reversível é sempre maior do que o trabalho real. Ok? Super legal. Isso aqui faz parte do meu dia a dia, tá? Eficiências entrópicas de dispositivos com escoamento em regime permanente. Então, no meu mestrado eu usei, no doutorado eu usei, nas disciplinas de geração de vapor eu uso, em termo usa, em refri usa. Se for pensar num dimensionamento de bomba, acredito que também use, talvez. Nunca fiz isso de forma profissional, só em exercíciozinho. Mas em projeto de plantas termoelétricas, sistemas de refrigeração, compressão, vai ter, espero, acredito muito, muito fortemente, os meus sempre tiveram o conceito de eficiência isentrópica no meio, ok? Eficiência isentrópica é um troço que é sempre entre 0 e 1. Se for um sistema ideal, a eficiência isentrópica é 1. Se for qualquer coisa não ideal, vai ser algo menor do que 1, ok? Então, como a gente sabe que tem que dar entre 0 e 1, e geralmente vai ser menor do que 1, mas nunca negativo, tá? Nunca negativo. Às vezes, a primeira vez que a gente roda um programa que a gente está escrevendo agora, é muito comum sair uma eficiênciazinha negativa. Daí você respira e pensa de boa, porque sempre sai uma eficiência negativa bizarra, mostrando que assim, ainda tem coisa para corrigir, volta aí para o teu trabalho, tá? Mas eficiências isentrópicas, elas são menores que 1, geralmente. Eu não sei se foi o ideal. Então, para ser menor que 1, a gente tem que dividir algo grande, ou melhor, a gente tem que dividir algo pequeno por algo bem grande. Se a gente divide algo pequeno por algo bem grande, a gente vai ter um valor menor que 1. Ok? Daí, então, a gente tem que analisar caso a caso. Não precisa decorar, tá? E daí a gente sempre tem na manga essas equações. Então, ó, se a gente for pensar numa turbina, qual turbina gera mais trabalho? Uma turbina ideal, perfeita e plena ou uma turbina real comum? Quem gera mais trabalho? Quem gera mais trabalho é a turbina ideal. Ok? É a ideal. Então, aqui ó, tem, o ideal é o quê? É isentrópico. Ideal é isentrópico. Tanto é que se esse troço aqui for igual a 1, a gente vai ter uma máquina isentrópica.
Daí o caso isentrópico, eu já vou mostrar ali, tá? Vai ser esse H2, no caso aqui vai ser o H número S. Então a minha diferença, se o meu trabalho real é H1 menos H2, o meu trabalho ideal vai ser H1 menos H2S. Já vou mostrar. Tá, mas guarda. Já voltamos para ele. Aqui, ó, uma turbina que vai fazer uma expansão de uma pressão 1 alta para uma pressão 2 baixa. Tá? Se fosse isentrópico, ele ia sair desse estado 1 para um estado 2S. Então, o 2S é o isentrópico e o 2R é o real. Eu não boto R nas minhas continhas. Para mim é só 2 e 2S. Tá? Mas tudo bem. O 2S ele é definido como a entropia do estado 2, S é igual à entropia do estado 1. Então, o estado 2S é definido com o quê? Pressão 2, entropia 1. Ok? Isso. É o que define os estados 2S. Ok? É isso. Vou até escrever aqui, ó, que o H1 ele é definido como sendo função de P1 e T1 ou qualquer outras duas variáveis independentes. Tá? A entropia 1, a mesma coisa. E a entropia 2S vai ser definida em função de P2 e S1. Ok? Então, se a gente dá o eta turb para nosso equacionamento, se a gente dá o eta turb, a gente tem que conhecer alguma coisa, né? Então, geralmente a gente conhece a pressão de alta e de baixa. A gente conhece o estado de entrada e só conhece a pressão de saída. A gente não tem os detalhes de temperatura desse sistema. Então, o trabalho real, ou melhor, vou pegar o isentrópico que a gente conhece. O H1 a gente conhece, tá? Porque ele é determinado geralmente como o estado que entra na turbina, e isso é um ponto bem conhecido, bem determinado, geralmente é. E o estado 2S a gente tem como achar, porque a gente conhece o estado 1 completo, inclusive a sua entropia, e a gente conhece a pressão do estado 2. Então a gente tem H2S. Daí, se a gente fornece eta turb, a equação sai para a gente H2. Se a gente entra com H2, ele resulta eta turb. Ok? Ou um ou outro. E isso facilita a vida. Então, assim, lá nos trabalhos de DV, o pessoal, qual é a eficiência isentrópica? Bota 0,85 em tudo. Tá? Porque ali eu não estou preocupado naquele trabalho específico, que a gente não vai vender, que a gente não vai ganhar dinheiro com ele. Ele está ali só para a gente estudar. Tanto faz a eficiência isentrópica. O importante é saber usar. Tá? Saber usar é importante. Saber o raciocínio é relevante. Agora, se é 0,85 ou 0,80, lá pra gente não faz diferença. Tá? Mas é algo que a gente tem que saber usar e ter na manga aí. Beleza? Mudei de programa, peguei o ES. Tá? É um programa aí que estamos em processo de compra. Eu estou utilizando a licença de um outro grupo de pesquisa que eu faço parte. Mas acho que vai sair a licença do ES, okay? Que é mais uma ferramenta para a gente estudar a termodinâmica principalmente. E refrigeração, e geração de vapor, e ciclos de potência, e motor a combustão, um monte de coisa legal. Só coisa legal. Vamos lá. 7.14, eficiência isentrópica de uma turbina a vapor. Vapor de água entre uma turbina adiabática em regime permanente a 3 MPa e 400 graus Celsius. 3 e 400 aqui. E sai a 50 kPa e 100 graus Celsius. Se a potência produzida pela turbina for de 2 MW, e eu já botei aqui embaixo, determine a eficiência isentrópica da turbina e a vazão máxima de vapor de água que escoa através da turbina. Então a gente tem os estados 1 e 2 definidos, bem definidos. Então, a gente consegue determinar tanto o H1S1 quanto o H2S, que está aqui em função de S1. Ok? Daí, com isso, já que a gente tem o S2, o H2, a gente consegue calcular a eficiência da turbina. Daí aqui, o S é legal, porque vocês viram que eu já botei variável aqui embaixo, né? Ele vai pegar isso aqui, ele vai ter o trabalho de compilar isso aqui lá atrás dele, lá,
e organizar na sequência que ele entende que é necessária dos sistemas de equação e resolver. Ok? Mas então eu botei aqui, ó, a eficiência da turbina é o H2 menos H1 dividido por H1 menos H2S. Ok? Ele vai resultar para a gente ali a eficiência da turbina aqui em amarelinho. E depois eu fiz um balanço de energia. Eu sei que entra massa de vapor com uma entalpia 1. Eu sei que é gerado trabalho e ainda sai a massa com a entalpia 2. Ok? Como ele nos forneceu a potência, isso nos permite determinar a massa que faz aquele balanço ser verdadeiro. Daí tá aqui, bonitinho. A nossa massa de vapor tá ali bem determinada. Ok? Vou pegar os outros aqui, aquele ali eu vou deixar. Beleza? Ó, bomba, mesma ideia. Bomba que consome, qual bomba consome? Consome, né? A bomba consome. Qual bomba consome mais trabalho? Uma bomba ideal perfeita plena ou uma bomba real comum? A bomba real, né? Vai consumir mais. Então a real, que é a maior, fica embaixo, ok? E a menor fica em cima. Beleza? Daí o isentrópico a gente já sabe por que a gente chama de H2S. Ele vai em cima e o não isentrópico real fica embaixo. Ok? Tá aqui o processo. Se for isentrópico, ele vai de H1 para H2S. Né? E ele é determinado em função da pressão 2 e da entropia 1. Ok? E daí a gente determina então o estado 2S. E o outro estado termodinâmico, ele é o estado real, que daí da mesma forma, se a gente informa o eta da bomba, a gente resulta em H2. Se a gente informa H2, a gente acha a eficiência da bomba. De boas, mesma coisa aqui, em função de S1. E é isso aí, e sem ter que decorar nada. Vamos lá, eficiência, efeito da eficiência sobre a potência entregue ao compressor. Ar é comprimido por um compressor adiabático de 100 kPa e 12 graus Celsius. Aqui, ó, 100 e 12. Até uma pressão de 800 e uma vazão constante de 0,2. Se a eficiência isentrópica do compressor for 0,8, que eu botei aqui, determine a temperatura de saída do ar e a potência entregue ao compressor. Então vamos lá, determinei os estados termodinâmicos, simplesmente chamei ali entalpia e entropia, tá, para o ar. Tá? É assim que ele está chamando desse ar que não é gás ideal, é um ar real. Tá? E os estados termodinâmicos H2 e H2S. O H2 está determinado? Ah, não. Ó, o T2 aqui, ó, ele é legal, que eu botei T2 aqui, T2 é a nossa incógnita. T2 é a nossa incógnita. Só que, olha, que legal. A gente informa o eta comp, ou a eficiência do compressor, né? No caso aqui, antes era da bomba. Se a gente informa o eta do compressor, a gente resulta em H2. Beleza, então ele acha H2 a partir dessa equação aqui. E daí depois ele vai me dizer para esse H2 nessa pressão qual é a temperatura. Daí ele me resulta na temperatura aqui em graus Celsius, ok? Botei para Kelvin aqui porque o resultado do livro está em Kelvin. Ok? E depois aqui, ó, potência entregue ao compressor. Mesmo balanço, só que tem que pensar, né? Tudo que entra é igual a tudo que sai. Nesse caso agora o trabalho entra. Na turbina o trabalho sai. Por isso que ele está do outro lado da igualdade. E é isso aí. Daí a gente determina o trabalho do compressor. Ok? Bocais. Aqui, ó. O objetivo do bocal... o objetivo da turbina é fazer trabalho. Então a gente pergunta qual turbina gera mais trabalho. O objetivo da bomba é comprimir. Mas ela consome trabalho. Então a gente pergunta quem consome mais trabalho. Aqui no bocal, o objetivo do bocal é aumentar a velocidade. Então a gente pergunta qual bocal resulta em mais energia cinética na saída. Tá, um bocal ideal lindo, perfeito, pleno ou um bocal real comum. Então a eficiência, a maior energia cinética de saída
vai ser do caso ideal, ok? Vai ser do caso ideal. Então, a gente pode tirar aqui por entalpias também, tá? E a gente pode lembrar que num balanço de energia onde a gente não tem transferência de calor, nem atuação de trabalho, tá? Toda energia que entra é tipo H1 e ainda teria um V2, 1 ao quadrado sobre 2, só que nesse caso ele escolheu ignorar, tá? Porque ele vai dizer que V1 é muito menor que V2, então ele prefere cortar fora. Mas a gente tem toda a energia que entra na forma de energia cinética e entalpia, sendo igual a toda a energia que sai em entalpia e energia cinética. Ok? Deita aqui o esquema do bocal, tá? Mais um exemplinho. Vamos lá, já que está aqui, vamos fazer, né? Área 200 kPa é 950 Kelvin, entra em um bocal adiabático, a baixa velocidade. Baixa velocidade é de K, velocidade 1 é 0. E descarregada a pressão de 80 kPa. E aqui, se a eficiência isentrópica do bocal é de 0,92, determine a máxima velocidade de saída possível. Possível? Vamos ver como é que eu considerei aqui. Eu acho que o possível é considerando essa eficiência. Né? Vamos lá. Então, definir o estado de temperatura. O estado 1 está definido. O estado 2 a gente só tem pressão, mas a gente tem aqui, ó, a gente pode definir o estado S1 com o estado H2S com S1. E isso aqui vai fornecer H2. Ok? Esse aqui fornece H2, porque a gente tem a eficiência isentrópica. E então a gente determina, igual o exemplo anterior, a gente determina qual é a temperatura que ele está querendo saber, né? Qual é a temperatura do estado 2. Ok? Daí, a velocidade... A velocidade... Como que é? O item A. O item A ele quer saber a máxima velocidade de saída possível. Eu não calculei duas, eu calculei uma só. E eu calculei só a máxima aqui, ó, porque eu mantive com H2S. Então eu mantive o caso isentrópico. Qual vai ser a minha velocidade V2 para o caso isentrópico? É essa aqui. Daí a outra ali eu esqueci de calcular. A velocidade de saída real do ar. Não calculei, tá? Mas vai ter que escrever uma outra equação com outro V2. Talvez eu mudaria o nome disso aqui para V2S, porque é velocidade 2 isentrópica. E eu iria fazer um H1 é igual a H2 real, H2, mais V2 elevado ao quadrado sobre 2. Só que o sobre 2 aqui eu botei sobre 200, tá? Para fechar a conversão, porque velocidade ao quadrado, que vai dar metro quadrado por segundo ao quadrado, não tem nada ali que me informe que aquilo tem 1 quilo, que aquilo tem quilo. Não tem 1 quilo. Um prefixo quilo junto daquilo. Não é uma piada, não foi uma intenção de piada. Então, simplesmente metro quadrado por segundo ao quadrado tem a mesma unidade do que joule por quilograma. Fizemos isso na aula 1. Só que aqui a gente está trabalhando em tudo em kilojoule por quilograma. Então a gente tem que fazer essa conversão, né, de que 1000 joules por quilograma é igual a 1 kJ por quilograma. E é isso, por isso o 2000 ali embaixo. Balanço de entropia está acabando. Balanço de entropia, tudo que entra é igual a tudo que sai. Só que entropia é gerada. Tá? Entropia também é gerada. E ela pode ser transferida em partes. Assim, a gente pode transferir um escoamento com a entropia e para bagunçar o sistema ali. Tá? Então, ó, a gente tem a entrada total de entropia, que é a entropia que entra, a saída total de entropia, que é a entropia que sai, a entropia gerada vai ser igual à variação de entropia no sistema.
Ok? Coloquei essa frase aqui copiada porque eu achei um resumo bom aqui, ó. A variação de entropia dos dispositivos com escoamento em regime permanente, como bocais, compressores, turbinas, bombas, trocadores de calor, é zero durante uma operação em regime permanente. A variação dispositivos com escoamento em regime permanente é zero. Variação da entropia. A gente pode pensar assim, se a gente imaginar uma turbina que tem lá um escoamento em regime permanente. Então a gente pode imaginar que a gente desenha assim na nossa mente um mapa de pressão e temperatura dessa turbina inteira, em todos os pontos dela, todas as extrações, todos os passes de paz ali que ela tem e tudo mais. Daí, se a gente tem então temperatura e pressão, a gente tem o estado termodinâmico definido, se ele não estiver saturado. Então a gente pode imaginar que a gente converte esse gráfico de temperatura e pressão num gráfico de entropia, porque é um estado termodinâmico a ser definido, está ali uma propriedade termodinâmica. Então a gente pode imaginar que esse gráfico de entropia da turbina, ele não muda com o tempo, ele fica igual. Então não vai existir, tudo bem que a gente está falando, entra um escoamento com uma certa entropia e sai com um escoamento com uma outra entropia. Mas a turbina, o perfil de entropia da turbina em regime permanente não muda. Então por isso que a variação da entropia em regime permanente é zero para equipamentos em regime permanente. Okay? Daí a gente pode quase dizer que tudo que entra é igual a tudo que sai. Só que não é tão fácil. Tudo que entra mais o que é gerado é igual ao que sai. Ok? Porque daí a gente pensa assim, a geração está acontecendo dentro da turbina. Entre a entrada e a saída. Mas na saída ela já vai ter saído, já vai ter que carregar essa entropia que ela gerou. Ok? Então, por isso, coloca ali junto com o estado 1. Isso aí. Mecanismos de transferência de entropia. Está dentro do mesmo item, tá? Não estou inventando coisa. Faz parte do balanço. Transferência de calor. Mecanismo de transferência de entropia a partir de transferência de calor. Então, se houve transferência de calor, haverá entropia envolvida no processo. Ok? Se o calor entra no teu sistema, você está enfiando entropia lá dentro. Se o calor sai do teu sistema, você está reduzindo a entropia do teu sistema. Ok? Então aqui a entropia relacionada, a entropia total relacionada ao calor é o que? São todas as suas parcelinhas de calores sobre T, tá? Que você pode estar fazendo, que você pode estar fazendo, Senhor, no teu sistema. Ok? E tá aqui, o exemplinho, a temperatura de fronteira, tá? E como se a gente pensasse, a temperatura daquele meu forno de vidro que está em temperatura constante que me fornece calor, a temperatura que eu tenho acesso é essa temperatura de fronteira aqui, onde eu vou fazer essa transferência de calor, tá? É mais ou menos essa ideia. Eu pego 500 kJ dele. Então beleza. Tá? Faz aí a transferência de calor. Então, transferência de calor faz surgir entropia, gera entropia. E o trabalho? O trabalho gera entropia? Depende. O Senjo, ele fala uma frase que eu fico incomodado. Ele fala que nenhuma entropia acompanha o trabalho à medida que ele atravessa a fronteira do sistema. Só que essa figura, essa legenda está colocado embaixo dessa figura. E eu não gosto. Eu preferiria que essa legenda tivesse colocada embaixo dessa figura que eu tive que inventar. Tá? Por quê? Eu tenho um trabalho aqui rolando. Trabalho de eixo. Esse trabalho de eixo vai agitar minhas moléculazinhas lá dentro. Elas vão ficar doidonas. E eu vou colocar, no fim das contas, a gente já sabe, por balão de energia, que a energia interna dentro desse negócio aqui vai aumentar, certo?
se ele fosse um sistema, se a gente tivesse que garantir que ele fosse isotérmico, com aquela ventoinha operando, a gente sabe que teria que haver uma transferência de calor para fora do sistema, para manter a variação de energia interna constante. Não é o caso aqui. Então, aqui que a ventoinha está operando, que a paz ali está operando, ele vai gerar trabalho, ele vai aumentar a energia interna do sistema e ele vai gerar entropia. Ok? Porque ele está colocando energia ali dentro, uma energia que ele está colocando de forma desorganizada. Ok? Ele está desorganizando o negócio ali. Então, a desordem vai acontecer no sentido de que ele vai agitar aquelas moléculas ali, ele vai colocar energia naquelas moléculas, né, numa transferência de trabalho que ele está fazendo ali dentro, e daí sim ele aumenta a entropia por causa disso. Ok? Aqui nesse caso, eu posso pensar, opa, inicialmente o meu peso está aqui embaixo, então dentro desse meu pistão, que não faz o menor sentido, né? Eu pensar num eixo atravessando para levantar um peso dentro de um pistão. Não precisa fazer sentido. Eu só tenho um sistema fechado, onde eu tenho uma transferência de trabalho. É isso que eu quero daqui de hoje. Ok? Aqui sim eu tenho, se o meu estado de, a minha energia aqui embaixo, a minha energia do peso está aqui embaixo, e eu realizo o trabalho por entre essa fronteira do sistema para aumentar a energia potencial gravitacional desse peso, nesse caso aqui eu não tenho geração de entropia, porque a conversão de energia potencial, na verdade, ele vai ter que aumentar a velocidade disso aqui, né? Então vai ter uma transformação de energia cinética em energia potencial gravitacional. Ok? Então, o balanço de energia fecha de boíssima aqui dentro, sem contribuir em nada em bagunça para o sistema. Ok? Porque o trabalho que está passando aqui dentro, a velocidade disso aqui, a energia que eu estou botando dentro do sistema, vai ficar armazenada como energia potencial gravitacional. E tá de boa. Não bagunça a vida de ninguém. Ok? Ao contrário desse aqui. De buenas? Eu gostei da minha explicação. Fez sentido para mim. Fluxo de massa, ó. Então, só botei a figurinha, tá? A gente pode ter um escoamento de massa que entra num sistema carregando entropia. Da mesma forma que ele carrega entalpia. Ok? Então, ele pode carregar entropia também. E isso aí a gente tem que levar em consideração. Existe uma geração de entropia específica que é chamada entropia de mistura, se eu não me engano. E ela acontece quando a gente mistura espécies químicas diferentes e coisas de químicos, tá? Mas eu já ouvi falar dela aí, muito distantemente. Fluxo de massa aqui, ó, num volume de controle. Temos aqui que levar em consideração aqui, ó. Então, todo o calor que é trocado numa certa temperatura de fronteira, somar todas as vazõezinhas mássicas que entram com entropia, todas as vazões mássicas que saem com entropia, as gerações internas de entropia que acontecerão, ok? Elas podem ser compensadas pela redução da entropia devido à transferência de calor para fora? Pode, mas uma coisa é uma coisa e tem lugar, outra coisa é outra coisa e ela tem o seu lugar, ok? Na equacionamento. E isso vai resultar na variação de energia do volume de controle. De boas? A gente pode pensar em taxas também, tá? A gente tem aqui a variação da entropia ao longo do tempo. E tudo fica bonito aí. Okay? Essa figura, eu acho ela... Essa aqui é a versão prévia da que eu acho super topster. Tá? Eu gosto muito dela aqui, ó, porque a gente vê... Vamos pegar o caso médio. Uma transferência de calor. Tô aqui de boa, com a minha temperaturinha aqui fora. E tô aqui de boa, temperaturinha constante. Encontro a minha parede, faço a minha transferência de calor. Então, igual lá o sistema elétrico lá, né, que a gente tem alta tensão, baixa tensão e uma diferença de potencial que cai, né, num resistor.
Aqui a gente tem alta temperatura, baixa temperatura, temperatura caindo ao longo de uma resistência térmica. Ok? Temperatura cai. Acontece transferência de calor de um lado para outro. Existe geração de entropia. De que forma? Aqui a gente tem o Q sobre T, e aqui a gente tem T do sistema, e aqui é tal do T da vizinhança, tá? E Q sobre T da vizinhança, que é uma temperatura menor. Como essa temperatura é menor do que a outra lá, essa parcela é menor do que essa. Ok? Abisquei muito. É isso aí. E daí aqui, como a temperatura decresce gradativamente, é como se a gente pegasse e fizesse essa conta em diversos pontinhos ali. Ok? Diversos pontinhos. O calor trocado é o mesmo, mas qual é a temperatura nesse ponto aqui agora? Daí a gente vai visualizando esse aumento de entropia, essa geração de entropia ali. Ok? Se a gente pensar aqui num caso drástico aqui, onde a gente não leva em consideração essa variação, né? Se a gente exclui o sistema, a gente simplesmente, gerou entropia aqui, porque eu saí com calor, estou transferindo calor de uma temperatura para outra, tá? De um meio a uma temperatura a um meio com outra temperatura, ok? E gerou ali entropia drasticamente. Aqui a gente tem ainda, se a gente for observar essas curvinhas, eu acho que eu fiz esse paralelo aqui, que nem ficou melhor, não ficou melhor não, está mais pixelado só. Aqui, aqui a gente tem uma geração de entropia. Eu olho para essa curva cinza aqui e vejo que ela é maior do que essa área cinza aqui. Então, por quê? Aqui ele está levando em considerações as variações que de fato tem que acontecer, tá? O ar aqui em volta, então a gente poderia dizer que aqui já tem uma camada limite térmica aqui, porque a parede já está influenciando na temperatura do meio. Okay? Então aqui já tem ali uma influência da temperatura, tá? Então a temperatura já começa a mudar aqui na convecção, muda aqui de forma linear na condução e volta aqui, né, a uma forma diferenciada ali. E daí a gente tem aqui, gerações de entropia também nesses cantinhos nessas regiões aí de diferença de temperatura, ok? Para convecção. Acho muito legal. E essa figura aqui é a figura super topster que eu gosto, lá do capítulo 8, tá? Então aqui a gente tem o meio 1, meio 2, a parede, a temperatura variando, tá? De forma simples, que nem essa aqui, mais de boinha, e calor sendo transferido, entropia sendo gerada e exergia sendo destruída. Tá? Eu só quero aguçar a curiosidade de vocês aí pro janeirão, aí vocês pegarem o capítulo 8 do Sencho e dar uma lida aí, porque leitura legal, ok? Talvez não seja assim tão legal, mas é interessante, tá? E daí vocês veem aqui, a exergia é o potencial de realização, é o potencial teórico de realização de trabalho a partir de algo tipo calor. Quanto eu posso transferir, quanto eu posso gerar de trabalho com essa quantidade de calor? Aqui eu conseguia gerar isso aqui de trabalho. Agora, depois de ter feito uma transferência de calor, eu gerei entropia. Então agora o meu calor já se encontra numa temperatura menor, certo? Se a gente fosse acoplar uma máquina de Carnot ali, a gente não conseguiria mais gerar essa mesma quantidade de calor. A gente ia gerar isso aqui. Ok? Então, essa aí mais ou menos a ideia. A cada transferência de calor que a gente faz, baixando a temperatura, a gente vai gerando entropia e destruindo exergia. E a energia plena, porque a energia se conserva. A energia se conserva. Ok? Muito obrigado.